Bom dia. Aí, bom dia a todos. A gente acabou de escutar o depoimento da Sofia. Foi um negócio assim, foi um texto que ela saiu lendo tudo, né? Mas pode parecer até porque ela saiu lendo o texto, mas eu sei exatamente o que ela estava sentindo, né? Talvez é complicado a gente conseguir expressar em algum texto, em algumas palavras, em algumas poucas, tudo que se vive num curso, não é só o curso estudantil, né? Mas principalmente para jovens, quando tem algumas grandes descobertas, né? E a descoberta na vida espiritual, né? Bom, ano passado, né, até então, a gente vinha com uma sequência de palestras aqui que a gente fazia a respeito do livrinho do Daiko Kaito-san, né, do nosso condutor Mó. E a gente já terminou o livrinho todo. Então, quando chegou em dezembro, eu pedi, inclusive, para algumas pessoas aqui que começassem a sugerir temas, né? Durante mais ou menos 2 meses, mais ou menos, eu recebi vários temas, né? Alguns temas assim que é muito complicado, assim, sabe? Ah, a Sofia falou sobre o Shuyoka, né? Então tem muitos temas assim. Todo ano, em janeiro, eu dou uma palestra lá no Shuyoka, né? Todos os Shuyoka eu dou uma palestra sobre Hinokshin. O pessoal vai falar Hinokshin. E é muito engraçado que me pediram muita gente me pediu para falar sobre Hinokshin, né? Aí eu até ia brincando assim, faça um Shuyoka em janeiro que vocês vão ver minha palestra sobre Hinokshin, né? Mas eu não vou falar isso não, porque aí é brincadeira, né? Bom, mas tivemos várias mesmo, algumas extremamente interessantes, né? Eu queria ir além das palestras, assim, de falar de temas, né, muito característicos da Tenkyo, como Hinokshin, Tano, Yokigurashi, né? Assim, não estou dizendo que eu não vou fazer palestra a respeito disso, mas eu propus a que as pessoas eu fizesse uma palestra sobre o que o Tenkyo pensa a respeito do nosso cotidiano, né? E aí teve um tema que eu achei extremamente interessante e que quando uma pessoa me pediu esse tema, aí depois vieram outras pessoas falando, principalmente depois quando eu estava lá no Dendojo, e lá eu dou a palestra sobre razão da origem, né? E a razão da origem, quer dizer, é uma palestra extremamente complicada, mas no Gaku, né, estava muito mais ligado com a questão da diversidade e o tema também era somos todos irmãos, né? Então estava ligado com esse tema em si, né? E aí alguma pessoa chegou assim, inclusive do Gaco, alguns staffs também do Gaco chegaram para mim e pediram esse mesmo tema, né? Que tem a ver com nós como seres humanos e o meio ambiente. Sabe? Tem um pouco a ver, né, com a palestra do Motonori, né, do Razão da Origem que eu falei. Tem um pouco a ver, né? A, É extremamente desafiador esse tema e é um tema extremamente, para mim, particularmente, ele é muito atrativo. Eu me atraio muito. Pelo primeiro ponto né? O que é que a gente faz aqui no Tendikyo, na Tendikyo? Na Tendikyo só não, em qualquer religião. O que é que a gente faz? Né? O que é que a gente está fazendo aqui? Né? Por que é que a gente vai para uma religião? Por que é que a gente procura uma religião? Muito provavelmente para poder achar respostas. E essa resposta está muito ligado à sua existência, né? À sua própria existência. Então, mesmo aquelas pessoas que procuram a religião porque está com algum problema, ou que está com algum problema físico, né? Muita gente procura a religião por causa disso, né?
E eles descobrem, inclusive, que a solução para os seus problemas físicos, ele está justamente quando ele começa a entender na sua relação, na relação dele como ser, né? Não só como ser vivo, né? Mas como algo que faz parte, como um ser que faz parte de algo muito maior. Né? E aí ele começa a entender as coisas que ele está acontecendo com ele. Né? Ah, é muito engraçado que, assim, né, dentro do ambiente, não dá para não falar do Gaco, né? A Sofia, a gente estava lá, Sofia, a gente viveu o tempo todo, né? Sofia estava como participante, eu estava como staff, como diretor, e a gente vive, e é muito interessante que a gente vive intensamente isso. E algumas pessoas, depois que terminou o Gaco, algumas pessoas não, né? Quase 2/3 dos estudantes, dos participantes que estavam fazendo Shuyoka, vieram do Gaco. E desses 2/3, muitos deles foram meus alunos no GAPO. E aí depois estava lá no Shuyoka, né? E aí numa outra pegada completamente diferente. Numa outra... o Gaku é uma coisa assim, bem lúdica. Já o Shuyoka é uma coisa extremamente reflexiva. É uma coisa de muito estudo. E é uma coisa uma experiência de muita descoberta. Ou seja, se você não quiser se descobrir no Shuyoka, você vai fazer o Shuyoka como um curso qualquer. Se você estiver ali para assistir às aulas, você pode assistir às aulas completamente com muita atenção, mas você vai começar e terminar o Shuyoka assim, se não abrir o coração, não vai conseguir entender o que você está fazendo ali no Shuyoka. E aí é muito interessante que assim, algumas pessoas estavam fazendo ali o Shuyoka, não estou dizendo assim, estavam ali meio que assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? E aí isso não estou dizendo que era ruim não, viu? Muito pelo contrário. Né? Isso é uma analogia que eu faço para nós aqui no mundo. Nós estamos aqui no mundo, na vida, e a gente fica perguntando, o que é que eu estou fazendo aqui? E enquanto a gente não abrir o coração, a gente não vai entender o que a gente está fazendo aqui. Então é para isso que serve o Shuyoka, é como se fosse por isso que fala de formação espiritual. Né? Você vai formar o seu espírito. Porém, se você não tiver com o espírito aberto para ser formado, né? É a mesma coisa que quando a gente está no cotidiano da gente, no dia a dia, fazendo a vida da gente, trabalhando, estudando, fazendo as coisas, até querendo ir galgando, querendo se divertir, mas sem entender exatamente qual é o nosso papel e a nossa função. Né? Dentro do Tenikyo, né, existe um ensinamento que eu acho muito bonito, em que ele diz assim, o corpo de Deus são todas as coisas, é o mundo, é o universo, tudo é o corpo de Deus. Né? O nosso corpo é algo emprestado por Deus. Né? E se você for pensar que tudo no mundo é o corpo de Deus, né, o nosso corpo também faz parte do corpo de Deus. E é por isso que ele é emprestado, é por isso que ele não é nosso. É preciso a gente conseguir entender e conseguir perceber, né, o real significado disso para poder a gente conseguir entender o que a gente está fazendo aqui. Enquanto eu achar que eu tenho total controle sobre o meu corpo, que o meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser, né, dificilmente a gente vai conseguir entender o que é que a gente está fazendo aqui. É a mesma coisa quando a pessoa vai para um curso de formação espiritual e se não for ali para entender e saber o que ele está procurando, né, ele não vai conseguir entender. Né? Recentemente também o Hermani ele fez o Shuyoka. Né? E ele fez o Shuyoka porque ele virou para mim assim, fez, eu quero ir para o Japão. Eu digo, Hermani, vamos fazer o Shuyoka de novo? E a minha intenção que ele fosse fazer o Shuyoka não era nem para ele fazer o Shuyoka, é porque ele ia levar a glória. Aí eu queria que ele levasse a glória. Só que na hora da glória não foi e o Hermani foi. Né? Eu não sei nem se isso foi uma coisa excelente, né? Porque chegando lá ele ia ficar tomando muito conta da glória e não ia aproveitar tudo que ele aproveitou realmente
que realmente ele votou completamente, assim, ele se achou. Ele achou realmente o que ele estava querendo fazer. E esses despertares assim do Shuyoka, quer dizer, ele já tinha feito o Shuyoka quando era jovem. Ele fez muito jovem, fez Shuyoka, e eu já fiz o Shuyoka. E quando ele voltou agora, ele falou uma coisa que para mim, assim, que me deixou muito contente. Ele falou assim: agora eu entendi o que você estava querendo me dizer para fazer o Shuyoka de novo. Só que aí, na verdade, a minha intenção para ele fazer o Shuyoka era para levar agora. E aí, no final das contas, ele acabou descobrindo uma outra coisa, assim, sabe? Muito interessante. E assim, e aí descobriu realmente qual é o papel dele, né? Eu tô usando o exemplo do Hermani, assim como eu poderia usar o exemplo da Gessiane, assim como eu poderia usar o exemplo de várias pessoas aqui que fizeram o Shuyoka e que realmente se encontraram o seu momento. E é falando sobre isso, né, que a gente, para poder falar sobre a nossa relação com o meio ambiente, nós seres humanos, ele tem um pouco dessa experiência de quando a gente desperta no Shuyoka. Né? O nosso despertar a respeito da nossa relação com o meio ambiente, de como a gente vai tratar e como a gente vai estar aqui. E o meio ambiente que eu falo, não estou só falando das plantas, dos animais, da terra, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de absolutamente tudo. Né? Eu estou falando da sua relação com esse microfone, com a roupa que você veste, com as pessoas, principalmente, que estão do seu lado. Né? Que pode ser uma relação. Para as pessoas que faz parte daquilo que você faz parte. Né? Da sua relação com o seu, assim, se você tem uma empresa que você trabalha, da sua relação com a empresa como um todo. Não estou falando somente daquelas 2 ou 3 pessoas que vocês têm mais afinidade ou que você tem mais contato. Eu estou falando da empresa como um todo. Né? É mais ou menos assim. Uma vez, há um bom tempo atrás, né, eu estava no Japão e tinha uma pessoa que chegou assim, fez assim, por que é que o japonês, né, era um estrangeiro, tá? Ele que chegou para mim e fez. Por que é que o japonês ele faz tanta doação em dinheiro, sabe? E que não é diferente, né? Em todas as religiões, todas as igrejas fazem doação, né? Né? Aí por que faz tanto isso, né? Aí eu estava respondendo apenas não no lado da doação do Terikion em si, mas tem a ver também, tá? Mas de uma maneira geral, como a cultura japonesa, tá? Ou a cultura oriental. A cultura oriental tem muito isso, independentemente se é Terikion, se é Cristo, ele chega e tem essa mania de pegar um envelopezinho, botar um dinheiro e dá para uma família, dá para isso. Esse sentimento está muito ligado com gratidão. Tá? E aí eu vou explicar mais ou menos assim. Né? Há muito tempo atrás, assim, bem tempo atrás, na época, antes mesmo de eu ir morar em Tenre, eu era professor no Japão. E nas escolas também acontece muito isso. Então, chega no final do ano, as famílias, né, botam um envelopezinho e dá como se fosse um okozukai para as crianças, como se fosse um presente de final de ano. Enfim, né, acontece muito isso. E aí, depois que eu saí da escola e fui me dedicar lá em tênis, e aí que eu vi que isso tem muito, né, independentemente né, do que você está fazendo. E aí eu larguei tudo e fui para Tênis. Aí quando cheguei lá em Tênis, algumas pessoas mais próximas a mim vieram com um bocado de envelope de dinheiro para mim. Aí eu, não precisa não, que é isso, pelo amor de Deus, né? Não, pelo amor de Deus. Eu comecei a ficar envergonhado, né? Isso com a nossa cultura brasileira. E em alguns momentos, assim, não só fiquei envergonhado, e tem outros eu comecei a ficar até, assim, meio que ofendido. Eu não preciso desse dinheiro, eu estou fazendo aqui por... Mas, assim, eu não estava entendendo o outro lado. Né? Eu não estava conseguindo entender o outro lado. Essa relação, né, eu vou explicar mais ou menos isso
né? Qual é a relação? Né? Quando o oriental, quando ele tem uma certa quantia de dinheiro, ele costuma dizer que aquela quantia de dinheiro não é dele. Né? Para vocês entenderem onde que eu quero chegar. E aí ele fala assim: se eu tiver $1 milhão, mas não tiver nada, eu não posso nem comer nem beber $1 milhão. Né? Não posso fazer nada. Então, graças a Deus que tem a, a, o mundo todo, a sociedade. Graças a Deus que tem o supermercado. Graças a Deus que tem as pessoas que plantam para poder produzir a comida, para poder a comida chegar. E graças a Deus que tem as pessoas que vão lá na plantação e transportam até o supermercado. E graças a Deus que tem um supermercado e as pessoas que trabalham ali e que faz o chegar essas comidas chegar na prateleira para que eu possa usar esse dinheiro e comprar. Então, esse dinheiro aqui ele não vale nada se não tiver o mundo todo. Sabe? Então, por gratidão a isso, né, eles costumam, eles, que eu digo eles, porque eu sou eles ou nós, mais eles, porque eu estou aqui no Brasil, mas quando eu estava lá no Japão, eu comecei a entender isso e começava também a reservar. Então, toda vez que recebia uma determinada quantia, que eu era, no caso lá, eu recebia pensão, depois que eu saí do trabalho, aí a primeira coisa que eu fazia era separar e dar. Porque é esse sentimento. Tá? E aí ele tem um pouco a ver com essa. Aqui no Brasil a gente não precisa também pegar, sair dinheiro e distribuir para todo mundo. A única coisa que eu queria pegar era essa relação que a gente tem, que a gente deve ter de sentimento de gratidão com a sociedade de uma maneira geral. Né? É essa relação que a gente deve ter com o meio ambiente. É essa relação que a gente deve ter com. Não precisa sair dando envelope de dinheiro para todo mundo, até porque aqui no Brasil você vai ser taxado de bobo. Aqui no Brasil, na nossa cultura, a gente não faz isso. Mas cuidar. Né? Não só cuidar, fazer com que tudo chegue às pessoas. Né? No começo quando eu comecei a chegar aqui, tinha muitas crianças. Não está mais nem aqui, cadê? Já saíram fugindo. Tava o Bibi e o Luiz estavam aqui e a Gessiane também estava. A Gessiane era criança. E aí eu chegava para ele e dizia assim: toda vez que vocês saírem, que você estiver no meio da rua, né, ou estiver na sua escola, você está lá, aí vê um pedaço de papel, né, aí você pega esse pedaço de papel e joga no lixo. Não deixe não. Toda vez que você vê, você pega. Né? Aí algumas pessoas chegavam para mim assim e falavam: Katia-san, eu hoje fui na escola, eu vi um lixo, eu comecei a catar o lixo e colocar. Isso eles eram crianças, sabe? E aí falaram com um orgulho muito grande. Aí eu ia perguntar agora, né? Assim, quando criança eles começaram a fazer isso. Continua fazendo? Só que eles não estão aqui. Continua fazendo, Jesse? Continua, né? A Jesse eu sei que continua fazendo. Eu sei. A gente torna um hábito, né? O que no começo podia parecer uma coisa assim, um desafio, ou algo assim meio, pô, vou fazer. A gente torna assim um hábito e quando a gente vê um papel, a gente vai lá e cata, né? Vai até, às vezes, até que involuntariamente, né? Vai só não, porque de tanto fazer, né? É exatamente isso que a Sama nos ensina, sabe? Quando ela fala pra gente treinar, por exemplo, a gente todo domingo aqui a gente treina na Arimono. Acaba se tornando o hábito. E acaba se tornando o hábito, por exemplo, o Sávio, na missa passada, ele tomou um susto que ele botou ele para tocar taiko, coitado. Aí aprendeu tocando. Hoje já foi bem diferente, não é não, Maninho? Mas por quê? Porque teve um ensaio, um treino. Né? No próximo mês vai ser bem diferente, até chegar a um ponto que vai estar tocando de uma maneira. Né? Agora se para, aí perde completamente. Então a nossa relação com o meio ambiente, ela também pode ser dessa maneira. A nossa relação com as pessoas também pode ser dessa maneira. Sabe?
Então, mas essa maneira começa, acima de tudo, aqui, no seu coração, no nosso coração. Primeiro tem que abrir o coração, sabe? Todas as vezes que eu estiver pensando em algum retorno, tem alguma coisa errada, sabe? Toda vez que eu estiver fazendo a coisa espontaneamente, e aí eu não sei nem porque que eu estou fazendo, mas eu só sei que eu estou fazendo que é o bem, que isso está me fazendo bem, então esse está no caminho. Se quando a gente fizer, a gente colocar um mais, então reveja como é que está o seu coração. Mas aí eu vou tirar o lixo mais, aí eu vou mais, sabe? E lembre-se que, assim, né, como os orientais pensam a respeito né, como eles olham o dinheiro em si, né, como parte de algo muito maior. Pense que, assim, você também, nós aqui, se não tiver tudo que a gente olhar em volta, se não tiver, quem somos nós? O que seria de nós? A gente não duraria uma semana, né? Porque só de sede a gente morre em 7 dias, né? 7 dias? Que a gente pode passar no máximo sem água, né? Porque quando eu digo sem ter nada em volta, é sem ter nada em volta mesmo. Né? Então, de onde vem a água que a gente bebe? Né? De onde vem o ar que a gente respira? Sabe? Então, essa é a nossa relação com o meio ambiente. Agora, se a gente não cuidar, ela acaba. A água suja, o ar fica poluído. Né? E o ar ele não só serve somente para a gente respirar, não. Mas ele propaga o que a gente fala. E se a gente poluir esse ar com palavras ofensivas, agressivas, a gente também está poluindo o ar. Porque o ar chega de várias maneiras para a gente. Né? Chega para a gente respirar, mas chega também para trazer o som para a gente escutar. Porque a gente pode escutar, as pessoas podem escutar alguma coisa muito agradável, ou pode escutar alguma coisa não muito agradável. Né? Então lembre-se que assim, a nossa relação com o meio, a nossa relação com a vida, a nossa relação com tudo que está em nossa volta, ela, antes de mais nada, precisa ser uma relação de respeito. Né? Porque se eu começar a só pensar, o que eu vou tirar de proveito desse livro aqui? O que eu vou tirar de proveito desse papel aqui? O que eu vou tirar de proveito? O que eu vou... Então, a gente está entrando numa armadilha muito grande. Agora, o que eu vou fazer para esse livro ficar bem, para posteriormente alguma outra pessoa que quiser ler também possa ler? O que eu vou fazer para, de repente, né, o que está escrito aqui, se é coisa boa, que eu faça chegar no ouvido das pessoas que estão precisando. Tá? É essa a relação. Né? Então, eu arrisco a dizer, isso é uma maneira de eu pensar, mas eu arrisco a dizer que isso é a maneira que Oyasama quer que a gente faça. Sabe? Principalmente quando ela fala de que todos nós, a gente pode evoluir espiritualmente. A evolução espiritual é isso. Então, se todas as vezes eu bater o pé e dizer assim, eu sou assim e pronto, a gente está indo de encontro, né, à nossa formação espiritual. É necessário que a gente consiga enxergar para dentro da gente e ver o que a gente precisa reformular. O que a gente precisa. Né? Se ela tem que ser um paralelo. Se você assim, eu vou reformular o espírito porque eu quero ser feliz. Tá.
Mas aí tome cuidado, porque se seu intuito for só você ser feliz e você fazer todas as coisas para só você ser feliz, né? Você pode acabar entrando em algumas armadilhas das cogitações egoísticas, sabe? Agora, se você, todas as vezes, porque também tem um ensinamento de oração, mas salvando os outros, estará salvando a si mesmo. Tá? Mas uma aposta aí, tem um porém. Se todas as vezes você estiver salvando os outros pensando em se salvar, tem alguma coisa errada nisso que você está fazendo. Tá? Agora, se você indistintamente está fazendo as coisas pelos outros, para os outros, sem querer nada em troca, né, espontaneamente seu coração fica feliz. E você não sabe nem por quê. Aí você veja assim até quando a gente está fazendo o Otefuri, né, aqui, se você está fazendo o Otefuri para poder acertar, tudo bem. Agora, se você está fazendo o Otefuri porque assim, isso aqui é o serviço da salvação, e você está aqui fazendo porque você está querendo salvar as pessoas anonimamente, sem querer, mas está salvando as pessoas, você esquece até das suas dores. E aí, será que sempre você vai conseguir fazer isso? Não, vai ter aquele dia que você vai fazer ali meio, nós somos humanos. Mas aí é que está a prática. Se você não fizer de jeito nenhum, então de jeito nenhum vai acontecer isso. Mas se você fizer sempre, de cada 10, 2 ou 3 vezes acontecer esse estado espiritual, quem é que sai ganhando com isso? Não é você mesmo? E aí eu estava brincando, eu estava até brincando aqui, né? Eu tô com conjuntivite, peguei o conjuntivite de ontem para hoje. Aí poxa, eu vou fazer tsunami com conjuntivite, né? Até estava meio com raiva, como peguei conjuntivite, foi de uma maneira tão boba, que eu podia ter precavido, né? E aí depois eu fiquei, não, Deus está querendo me dizer alguma coisa, né? Tá. Mas eu ainda não sei o que ele está querendo me dizer, não. Tá? Porque eu também não sou todo sopra-suma assim, não. A gente fica refletindo e fica tentando ver. E aí eu fico olhando assim, na verdade Deus está querendo dizer para a gente um monte de coisa. E uma dessas coisas é exatamente o que eu estou falando aqui. Né? Eu estou conjuntivite, mas eu vejo a carinha linda dessa criança aqui correndo. Né? E aí eu tinha notado, que eu não tinha notado, e depois que eu acabei aqui, aí eu falei assim, engraçado que durante o Tefuri todo que a gente estava fazendo aqui, a gente fez os 12 hinos, eu não senti meu olho incomodado. É como se estivesse normal. Eu estava muito concentrado em fazer o serviço. Né? E estava muito feliz, porque tem muita gente que nunca. Fazia tempo que não aparecia aqui e apareceu. Eu fiquei muito feliz com isso. Né? E foi não foi uma só, 2 pessoas, sabe? Eu até esqueço, quase que eu abraço a Ju. Aí eu esqueço, eu tô com conjuntivite, sabe? Não posso abraçar, não. Aí o Bibi, que é mais de 5 anos, também não vem aqui, né? Que era pequenininho, veio aqui. Enfim, né? E aí quando você começa a limpar o seu coração e abrir o seu coração, até as nossas dores, tá? E se eu não tivesse com conjuntivite, eu não ia notar isso. Né? Então veja como, às vezes, assim, as nossas orientações que Deus está querendo dizer para a gente, né? Não é que ele queira, ele me tacou um conjuntivite em mim que é para eu sofrer. Tá? Não, ninguém gosta de ficar com conjuntivite. Não me entendam mal, né? Eu não estou romantizando aqui o meu sofrimento com conjuntivite, não. É ruim, viu? É ruim. O que eu estou querendo dizer é que e nem quero que todo mundo assim, agora eu vou pegar conjuntivite para ver se eu vou ficar igual a coisa. Não, pelo amor de Deus, não faça isso não, viu? É ruim ter que comprar remédio. Eu estou com remédio aqui, né? Eu estou usando. Agora ele está incomodando, daqui a pouco eu tenho que botar, sabe? Mas
é só para enfatizar essa relação. Que quando a gente fica que qualquer pessoa pode ficar com um espírito sincero e aprofundar a verdade do seu espírito para querer que as pessoas se salvem, querer que as pessoas fiquem bem. Sem nada em troca, ou sem querer nada dentro. Então, essa é a nossa relação com o meio ambiente. A nossa relação no trânsito, a nossa relação quando a gente abre a torneira para escovar o dente, a nossa relação quando a gente, sei lá, bota o chinelo e vai entrar na garra dos outros, olha para ver se embaixo não está tão sujo para poder entrar, sabe? Então, essas pequenas coisas que a gente olha assim, né? A gente vai lavar um prato, aí deixa a pia limpa para outra pessoa, né? Porque não adianta de nada assim, eu fazer um grandíssimo projeto de reflorestamento, de limpeza hidrográfica, sabe? Se depois a minha relação com os outros é de agressividade. Não estou dizendo que esses projetos, grandes projetos de meio ambiente, de reflorestamento ou de limpeza dos rios, eles não sejam necessários, não. São sim. E façam, mesmo que esteja com um espírito ruim, façam, pelo amor de Deus, façam, é importante. Mas o que eu digo para todo mundo aqui, para nós, réis mortais, no nosso dia a dia, a gente, para completar esses grandes projetos, a gente tem um projeto espiritual, que é dar mão ao próximo, que é estar sempre olhando para o próximo, é catar o papel que está na rua, coisas simples, né? É observar o meu sapato, se eu não vou sujar o carro da pessoa que vai estar me dando carona. São coisas assim, eu estou falando assim, coisas assim, absurdamente que você, todo o tempo, você se coloca, né, para poder fazer o bem sempre, com um sorriso, né? E lógico, né, com um pouquinho de conhecimento também, porque às vezes a gente acha que simplesmente vai cortar uma árvore, não necessariamente, não vou cortar essa árvore aqui não, mas essa árvore, se eu não cortar ela aqui, as outras árvores que estão aqui embaixo, ela não crescem. Então, tá? Então a gente procura sempre ter esse conhecimento, tá? Eu vou terminar, né, aqui o grande ensinamento, né, para a nossa relação com a vida, com o meio ambiente, com tudo, é da gente lembrar que tudo é corpo de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Né? E qualquer coisa que a gente faça, seja ele para manter, né, ou para destruir, é lógico que tem consequências. Né? E depois não adianta chegar assim, Deus, por favor, me perdoe. Tá, perdoar ele perdoa, mas não me perdoa. Mas a consequência tá ali. Tá? Se você jogar um bocado de lixo dentro da sua pia, ela vai entupir. Aí depois você fala assim, Deus me perdoe. Ele não vai desentupir a pia para você, não. Você tem que ir lá e desentupir a pia. Tá? Tá? Então, assim, mas às vezes a gente erra, a gente não sabe, por falta de conhecimento, ou por falta de preparo, ou por falta de uma série de coisas, porque nós somos também seres humanos. Né? E aí, no nosso entorno, as pessoas podem errar. Então, antes da gente julgar isso, né, ajudar e salvar as pessoas também né, dar a mão para essas pessoas e fazer com que elas entendam que estão fazendo errado. E que pode ser feito em conjunto. Não é, faça assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E aí a gente não confrontando dessa maneira, a gente não chega em canto nenhum. Certo? É uma relação bem complicada, nossa, mas é uma relação extremamente necessária.
E eu convoco a todos que estão me escutando, não só aqui, mas me escutando, ou que posteriormente vejam isso, que eu convoco a todos a sempre continuar, porque a nossa evolução e a nossa relação com o meio, ela parte do princípio da nossa evolução, não só a nível de conhecimento mesmo, mas de abertura do sentimento no coração. Certo? Então vamos terminar aqui, e assim que eu terminar, a gente vai fechar, aí eu vou falar algumas coisas sobre calendário, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado.